Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para um bate-papo aqui especial. Normalmente nós estamos aqui no podcast gravando, falando um pouquinho a respeito do nosso convidado, que está aqui para falar o que ele faz, que está aqui para falar como ele está ajudando as pessoas e como efetivamente ele pode nos ajudar. E hoje a gente vai conversar a respeito de algo muito, mas muito legal, que é um método. Método GT, que a gente chama aqui no escritório, que se consubstancia, né, em três grandes pilares: gestão, escala e tráfego. Entendendo esses três pilares do método, não tem como o resultado ele não aparecer. O resultado ele aparece, mas a gente tem que ter um método. Já ouviu sobre aquele termo POP? Procedimento operacional padrão. Tudo, cara, é procedimento desenhado, tudo é um método bem esquematizado para que tu consiga trabalhar e ter cada vez mais resultados. Então hoje vou estar eu aqui, Moraes, conversando com você. Se tu tá aqui ao vivo, fica aqui registrado nosso agradecimento pela participação. Se tu tá aqui vendo gravado, vem comigo porque vai ser um momento principalmente para você que está iniciando o seu negócio, está naquele momento de transição em que tu está com 5, 6 colaboradores, quer passar para 10, está com 10, quer passar para 20. Nesse momento você está, vem aqui, está lá no início, bem no início. Também é para você. Também é para você. Tu já chegou no faturamento de 1 milhão, já está faturando 1 milhão por mês. Aqui, daí eu diria, dá para ti aí procurar um outro método. Não é esse. Esse aqui é um método até 1 milhão. Tem um outro? Tem. Mas hoje é esse o método que a gente vai bater um papo. É para aquele que quer chegar em 30 dias em 1 milhão. É loucura, tá? Mas é uma maravilha. Quer crescer? Tem um jargão que eu uso muito aqui que é o seguinte: problema, desafio, barra dinheiro. É assim que funciona. Tá a fim de resolver alguns problemas, tá a fim de enfrentar alguns desafios, vem comigo. Isso aqui não é um milagre. Isso aqui é um método que se tu aplicar vai dar certo, mas não é a solução de todos os problemas. Vai ainda ter vários desafios. Até porque a primeira coisa do método é a questão de gestão. E dentro da gestão vai ter uma questão aqui envolvendo pessoas. Então vamos entender de uma maneira bem rápida aqui por que desenvolvi esse método. Para você que está aí de carona, chegou aqui de paraquedas, meu nome é Cleomar Moraes Correia, mais conhecido pelos amigos por Moraes, né, carinhosamente, então até estendo a indagação, me chama de Moraes, eu me sinto aí mais próximo de ti e essa aproximação nos permite uma conexão e tu aprende melhor, eu consigo ensinar melhor, isso é muito legal. Veja só, galera. 10 anos advogando. Os primeiros 3 anos, eles foram baseados no orgânico, ou seja, o cliente que entrava para a porta. Os 3 próximos anos foi um momento em que eu percebi, cara, para mim crescer, eu preciso de mais cliente. Porque os clientes que eu tinha, até eu dava conta. Tinha o escritório, tenho aqui o escritório em São João Batista, 40 mil habitantes, 50 mil advogados, não tinha cliente suficiente para mim trabalhar sozinho que entravam na porta. Tem que mudar. Daí eu passei por um momento aí, por um segundo momento. Depois veio o terceiro momento em que eu vou ter que contratar, mas beleza, eu vou ter que contratar uma galera aqui desse escritório, mas não cabe mais gente aqui para trabalhar. Eu tenho que contratar, tem que abrir um outro escritório onde cabe mais pessoas. Daí a gente foi para Brusque, foi para Tijucas, foi para Rio Grande do Sul e estamos indo para outros estados. E chegamos aí no 9 ano. E quando teve essa transição, 8 para 9, 10 anos, eu percebi que, cara, se não colocar tudo no papel, a gente não consegue ver o que está acontecendo. E eu coloquei isso no papel. Desenhei, e hoje todo o escritório, ele segue um script. E para montar um escritório com a estrutura que nós temos, a gente tem aqui um método desenhado para aquele escritório que está uma bagunça, que não sabe onde é que está o que vai fazer, aonde vai começar, em que momento está o cliente.
Esse método aqui, ele resolve essa dor. Mas eu reitero, não é a solução de todos os problemas, até porque tu implementar vai ser um desafio, mas é legal, porque daí depois quando tu vê tudo funcionando de uma maneira tranquila, daí o coração se alegra demais. É muito legal. Então daí nasceu a ideia do método GT, levando em consideração toda a história que eu vivenciei e levando em consideração o fato de que, cara, se eu demorei 10 anos para construir uma coisa dessas e colocar no papel, o cara que vai começar agora não precisa esperar 10 anos para ter resultado. Copia o que eu fiz, copia e cola e aplica. E aplica. E 90% de chance de dar certo, talvez até mais. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é não dizer para ti que isso é solução de todos os teus problemas. Não. Aqui é um caminho aonde tu não vai errar tanto como eu errei em 10 anos. Tu vai começar a colher os frutos sem tantos erros. Se eu começar a contar os erros, aí me adianta. Só que eles foram ficando para trás e até hoje a gente colhe fruto desses acertos baseado nesse método no nosso dia a dia. Agora a gente está no momento de transição do 1 milhão mensal para o 2, 3 milhões, e daí são outros desafios, é outro método que inclusive a gente está trabalhando para vender no futuro. Olha que legal. Então nunca para de crescer, esse é o bacana. Vamos entender então esse método GT? Vem comigo. Vamos falar um pouquinho então sobre gestão, vamos falar um pouquinho sobre escala e vamos falar um pouco sobre tráfego pago. Método GT. Vem comigo então. Vamos lá. Olha só que legal. Primeira coisa. Aqui, ó. Vamos dividir gestão em 3 pilares. 3 pilares. Gestão. Quando a gente pensa em gestão, galera, e provavelmente tu já ouviu esse termo em algum momento. Gestão é pessoas e procedimentos. Né? Toda empresa vai ter pessoas, vai ter procedimentos. Ponto. Eu tenho uma empresa de uma pessoa só. Cara, deixa eu ver aí ao redor o que tem aí para funcionar. Os terceirizados. Vai ter um monte de pessoa, pô. Empresa de uma pessoa só. Aqui que tem uma empresa de uma pessoa só. Tem um monte de pessoas ao redor trabalhando. Tem como ter uma empresa de uma pessoa só. Mas beleza, olha só. Pessoas, procedimento e uma outra coisa. Mas dentro desse contexto aqui, pessoas, vamos conversar um pouco. Ó. Método GT, dividido em 3 tópicos. Gestão, escala, tráfego. Vamos falar agora sobre gestão. E a primeira coisa quando a gente pensa em gestão não é o procedimento. São as pessoas, cara. São pessoas. E daí vem a pergunta. Mas eu não consigo pessoa para trabalhar, galera, tudo... Meu Deus. Eu não acho ninguém pronto. E eu vou te dar a morta, tu nunca vai achar gente pronta, meu amigo. Não tem como ter alguém pronto. Não tem como. Não vai achar ninguém pronto para trabalhar. E o que tu vai ter que fazer? O que tu vai ter que fazer? Treinar, meu filho. Primeira coisa que a gente tem que ter a consciência é de que quer faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, tu vai ter que ter pessoas. Não tem outro jeito. Tem que ter pessoas. E como que tu vai ter que ter? Como que tu vai encontrar as pessoas certas? Treinando. Contrata, treina. Vai ter demissão? Provavelmente. É normal? Ora essa. Vai achar as pessoas certas de cara? Não, meu amigo. Vai ter que treinar. E vai ter pessoas que não vai aprender e tu vai ter que tirar e tudo bem. Contrata outra, treina de novo. Não tá dando certo? Cuida, daqui a pouco é o treinador, né? E daí eu vou para esse segundo momento. Então, primeiro momento, olha só. Dentro da gestão, temos 3 procedimentos. Pessoas que a gente está conversando, procedimentos. E o terceiro
já vou antecipar. Métrica. Métrica. Tem que ver. O cara tem 40 anos de idade, uma experiência gigante. Contrata um de 20, faz 3 vezes mais que o cara de 40. Que interessa a idade? Métricas. Métricas é money. Resultado. Tem resultado, show de bola. Voltando lá pro tema pessoas. Galera, veja só. Então, estamos lá contratando, estamos contratando e não tá dando boa. Cara, via de regra é o treinador, tá? Uma grande chance de ser o treinador e não aquela pessoa que está treinando. Então, o que o treinador ele tem que ter? O que o treinador ele tem que ter? E verifica se esse teu treinador ele tem essas duas coisas básicas aqui, ó. Primeiro, tá deixando a pessoa errar. Tem que deixar essa pessoa errar. Não deixa a pessoa errar, como é que ela vai aprender? E quando errar dá prejuízo? Dá. Bem-vindo ao jogo de gente grande. Tu vai deixar uma pessoa treinar e ela vai errar. E tudo bem. Tu ensina de novo. E não tem problema. Tá, e como que eu deixo a pessoa errar? Confiando. Então, pega aqui a fita, ó. Vem cá. Isso, claro, a gente desentrelaça com mais profundidade, né, na situação do método. Mas aqui é muito legal. Dá pra gente aqui ter essa situação. Como que a gente faz que no escritório dá certo? Primeiro, a gente explica. Explica pra pessoa. Explica pra pessoa como é que faz. Explicou pra pessoa como é que faz? Ela entendeu a teoria? Depois a gente faz na frente dela. Ela vê fazendo. Vê fazendo. Depois, a gente pede pra pessoa fazer sozinha e vai acompanhando ela fazendo passo a passo. E a pessoa tá com um caderninho do lado ali anotando. Essas 3 coisas. Depois, daí, meu irmão, tu vai virar de costa, pegar teu banquinho e sair de cantinho. E confiar e deixar a pessoa errar. Ah, isso aqui se errar tem... Então não bota a pessoa pra fazer aquilo ali, bota a pessoa fazer outra coisa, olha. Os erros que podem comprometer uma instituição, quem faz são pessoas que têm uma larga experiência. Então a gente tá aqui no escritório, é muito legal. E aqui é uma orientação, uma ideia dentro de um... Isso aqui daí seria dentro do estudo do método, né? Que é a jornada da pessoa no escritório. Ela chega atendendo na recepção. E se ela ficar com nós, um dia vai virar sócio. E é assim que funciona. Tu coloca para a pessoa a jornada. E uma expectativa de onde chegar muito melhor financeiramente do que entrou. Senão não tem sentido ficar na instituição. Então só sair aqui um pouquinho. Beleza? Então veja só. Dentro do método gestão, primeira coisa que a gente tem que entender. Precisamos de pessoas. A gente tem que deixar elas errarem. E pra gente deixar errar, a gente tem que confiar. Cara, tem que confiar. E daí Deus cuida. E tudo bem. É assim. Não dá pra errar naquele setor, então não bota a pessoa que tá começando, bota outra pessoa, ora. Bota outra pessoa. Tem um nível aqui em que a pessoa, ela, cara, não pode errar ali, então tu vai pegar um sênior, né? Não vai pegar uma pessoa que está começando. Mas qual o legal? O legal é que nem acontece aqui no escritório. Nós temos aqui o Eduardo, por exemplo, que trabalha conosco, que ele trabalhava lá na recepção. Ganhava lá 1.518 na época, não, acho que era 700 e pouco salário mínimo. Hoje ganha 30 pau por mês. Então olha só que legal. Pô, massa, né? Assim que tem que ser. Ele, nos seus erros, se hoje cometer, pode colocar em xeque, às vezes, até o próprio escritório. Mas só que é uma pessoa que não vai errar, eu tenho certeza absoluta. E se errar, a gente conserta. Como? Daí vamos ter que sentar, conversar, mas vai dar jeito. Mas a gente tem que confiar, porque se a gente não confiar, a gente não tem como crescer sem confiar nas pessoas, cara. Tem que confiar, beleza? Então guarda no coração. Dentro desse método GT,
a gente vai precisar de pessoas. As pessoas não vão chegar prontas. Tu vai ter que treinar. E pra te treinar elas, cara, tu vai ter que deixar elas errar. E pra deixar elas errar, tu vai ter que confiar. Confia nas pessoas, cara. Tem que confiar, não tem outro jeito. Beleza? Show de bola. Dentro desse tema gestão, a gente passa para um segundo momento, que é o tema procedimentos. Veja bem. Procedimento. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Claro que acima do procedimento tá as pessoas. É tudo sobre pessoas, cara. As pessoas estão antes do procedimento. Bem antes. Como que a gente tem um procedimento bem desenhado? Como que a gente faz um procedimento bem desenhado? Ora, bem simples. Coloca no papel tudo que faz, da hora que chega até a hora que para. Até o tempo que está no Instagram e no Facebook viajando na maionese. Isso é agenda. Então, o que a gente faz? Olha só. Provavelmente já ouviu falar, né? Sobre um tal das siglas POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Então, nós temos aqui os setores, e em cada setor tem um respectivo procedimento. Tem procedimento até para atender. Como que a gente atende? A gente dá um baita sorriso, chama pelo nome, acompanha até a sala, deixa a pessoa ver que a gente está virando o celular, fechando o computador e olho no olho. Pergunta aberta. Procedimento operacional padrão. Depois de virar cultura, não precisa nem estar no papel, mas até virar cultura tem que estar lá bem desenhado no papel. Então, quando a gente fala de procedimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é colocar no papel o quanto mais detalhes possíveis do dia e o que a pessoa está fazendo. É muito legal. Depois, cara, tem 2 pessoas no setor. Maravilha! Hoje a gente tem setores sendo desenvolvidos no escritório. Tem um setor no Rio Grande do Sul, pelo Dr. Jonas. Tem um setor que começou agora. Só o do Jonas começou agora. Com uma pessoa. Tem a Lívia aqui, que é a pessoa que está gravando aqui nosso podcast. Ela trabalha no podcast. A gente está, como ela iniciou o setor, ela está desenvolvendo esses procedimentos, esses POPs. Por quê? Porque quando ela começar a trabalhar com outra pessoa, essa outra pessoa vai pegar essa agenda que ela trabalha, essa pessoa vai pegar os POPs, os procedimentos operacionais do dia dela, que a ideia não é estar na cabeça, é estar no papel, e realizar que nem ela faz. E daí, principalmente aqui, chega uma situação muito legal, quando trabalha 2 pessoas juntas, que é deixar bem claro quem vai ser o superior hierárquico. Bom, imaginamos aqui, trabalha a Lívia e trabalha eu, Moraes, e a Lívia é a proprietária da empresa. E eu sou subordinado a ela. E daí ela contrata uma pessoa para me ajudar. Show de bola. Chega essa pessoa aqui que vai me ajudar. E daqui a pouco a Lívia me diz uma coisa, eu vou lá fazer. A Lívia fala para mim, Moraes, tu vai orientar a pessoa. Daí eu começo a orientar a pessoa. Show de bola. Daqui a pouco eu falo para a pessoa fazer uma coisa e a Lívia chega e diz, o que tá fazendo? Não é pra fazer assim, é para fazer assado. Beleza. E a gente não conversa, não resolve esse problema. No outro dia, a Lívia manda a pessoa fazer um negócio. E a pessoa lá tá fazendo. Eu chego lá, que doideira é essa, cara? Não é assim que tem que fazer. Aonde eu quero chegar com isso? A coisa mais importante dentro de procedimentos é deixar bem claro quem manda em quem. Porque se não ficar bem claro quem vai dar ordem para quem, tem um ditado popular que o Eduardo, que trabalha conosco, ele fala, que é bem forte, mas tem todo o sentido, que é: cachorro com 2 donos morre de fome. Ou seja, uma pessoa que é mandada por 2 não é mandada por ninguém, fica perdido e perde as contas. Forte, né? E eu te pergunto, aí na empresa, na tua advocacia, aquele estagiário, tem 3 advogados que dão ordem para ele?
Ou uma outra pergunta, algum estagiário pediu as contas? Algum advogado pediu as contas aí onde é que tu trabalha? Aí na tua advocacia? Será que não é porque estava recebendo ordem de um monte de gente e não sabia onde é que ele tinha que prestar atenção e daqui a pouco ficou maluco e pediu as contas? Ah, pensou, né? Cara, a maioria dos pedidos de demissão são por isso. Ou então por falta de educação, uma coisa muito pior, né? Beleza. Agora, uma coisa, ó, que aqui dentro do procedimento a gente tem que ter um cuidado sobremaneira, que é, isso aqui até reiterando um ponto antes, lembra? Quando tu vai e tu ensina a pessoa, lembra do procedimento? Ó? Como que a gente ensina uma pessoa? Primeiro, a gente explica na teoria, depois a gente faz e depois a gente pede para a pessoa fazer. Na primeira vez que pede para a pessoa fazer, tu acompanha a pessoa do início até o fim e pede para ela escrever, anotar. Por que escrever e anotar? Porque quando a gente escreve, quando a gente anota, a gente tatua na alma. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Peça para anotar. E aqui, a coisa mais legal. Olha só. Explica o porquê. Por que a gente faz assim? Por que esse procedimento ele é assim? Porque num atendimento, olha só que interessante, porque num atendimento eu chamo o cliente pelo nome, porque eu sorrio, porque eu tenho uma postura aberta, porque eu viro o celular na frente dele e eu fecho o computador. Porque quando eu sorrio, eu falo uma linguagem universal. Na China, o sorriso é a mesma coisa que aqui, onde é que a gente está gravando esse podcast. Quando eu chamo pelo nome, é como se tivesse 1000 pessoas e o Mário tá lá. E a gente fala, Mário. Cara, o cara vai olhar na hora. Porque o nome é o som mais... É uma sinfonia de Beethoven, o nome da gente. É a coisa mais importante que tem. Ou como a gente gosta de ser chamado. No meu caso, Moraes. Por que eu viro o celular, eu fecho o notebook e deixo o cliente ver? Porque ele vai perceber que ele é único. Que ele ali está realmente sendo ouvido. Tudo de uma maneira intencional. E aí? Tá tendo sentido ou não? Claro que tá tendo. São 10 anos de experiência. Uma década de história. Tem sentido porque isso é o que a gente vivencia na prática. Isso é baseado em vários erros e acertos. E a soma dos acertos a gente traz para cá. E traz para ti em detalhes para servir. Eu sempre digo que, galera, se pegar o conteúdo que a gente coloca de graça nas redes sociais, tu já vai para um outro nível. Tá lá de graça. Tá lá de graça. Claro que daí vai ter que procurar cá, procurar lá e etc, etc. Mas só com o conteúdo que tá ali de graça já dá para ter aí resultados extraordinários. Bem de boa. Agora, claro, a gente compila tudo num pacote e vende, né? É esse nosso objetivo também. O objetivo também é ganhar grana, né? Então a gente dá muito conteúdo de graça, mas também faz alguma coisa para vender. Dá 90% de graça e 10% vende para aqueles que realmente aí têm interesse e vê sentido nisso que a gente está oferecendo. Dentro desse método gestão, galera, veja só. A gente tem a questão das métricas. Veja só. Então, vamos lá. Método gestão, escala, tráfego. Método GT. Dentro do tema gestão, a gente tem que abraçar 3 pilares: pessoas, procedimentos e métricas. Por que métricas, Dr. Moraes? Ora essa. Aqui no escritório a gente tem pessoas que
têm 17 anos e entregam mais resultado do que pessoas que já trabalharam conosco no passado que tinha 30 e tem 17 anos. Então, veja que idade, via de regra, se presume que vai ter mais sabedoria, mais conhecimento. Mas conhecimento, sabedoria não é resultado, né, meu filho? Quero resultado. Tem resultado? Claro. Resultado barra valores. Então, ter resultado não ter valores também não adianta, né? Mas tem que ter resultado. Presume-se a honestidade, presume-se a idoneidade. A gente nem fala sobre isso, só fala sobre os resultados, né? Teve resultado, não interessa a idade. Vai ganhar mais, vai ser promovido e vai... Não tem limite. E ponto. Então, vamos lá. Dentro desse pilar aqui, ó, métricas. Como que a gente analisa essa questão das métricas? Verificando, basicamente, 3 coisas. O dia, a semana e o mês. Dia, semana e mês. Trimestre, semestre, ano. Vamos pegar esses 3 aqui, ó. No curso a gente desenvolve com mais profundidade outras questões. Mas vamos pegar aqui esses 3. Que penso que, cara, acertou isso aqui, tá no jogo pra ganhar. E eu ouso dizer, ganhou. 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 Veja bem. Métricas diárias. Como que a gente vai ter as métricas diárias? Hora essa, como agenda? 8 às 18? O que faz de hora em hora? O que faz de hora em hora? Tem uma forma que a gente trabalha aqui que é o 40-20. 40 minutos, ó, desce o pau, 20 minutos, toma um cafezinho, responde um eventual WhatsApp que tem ali de um colega de trabalho e depois volta para a batina de novo. Agenda. Sem agenda, sem resultado. Pronto. E não tem como fugir. Primeira coisa é a coragem de ter uma agenda diária. Depois, uma reunião semanal para verificar se a agenda realmente está sendo cumprida, se ela existe, às vezes nem existe. E terceira, uma reunião mensal para verificar os resultados de um mês se comparado com o mês anterior. E se eles são decrescente, entender o que está acontecendo e mudar a rota. E se eles estão crescendo, pisa no acelerador e dá ali no meio. Empresa que não cresce, morre. Empresa que cresce, com sustentabilidade financeira, deixa um legado. Então, essa é a ideia. Então, dentro aqui do método GT, onde a gente está falando a respeito de gestão, chama atenção para 3 pontos. Pessoas, procedimentos e métricas. Beleza? E aí? Tá tendo sentido até agora para você? Se tá tendo sentido, vem comigo pro segundo bloco aqui. Vou perguntar aí como é que tá o nosso tempo com a Lívia. Como é que tá o tempo aí, Lívia? Foi meia hora. Meia hora? Show de bola, show de bola. Se foi meia hora, dá pra gente aí trabalhar a escala, galera. Agora a gente vai entrar para um momento muito legal, muito legal. E olha só, cara, é demais de bom esse assunto. Veja só. Quando a gente pensa em escala, imagina 3 grandes pilares. Primeiro, um produto e um serviço. Para escalar tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa para vender, né? Só que essa coisa aqui que a gente tem para vender, esse trem aqui, tem que ser fácil de fazer, cara. Ou tá pronto. Ou é fácil de fazer ou tá pronto. Só que tudo que tá pronto para escalar, normalmente a margem ela não é tão grande. Normalmente quando tu
Quando tu vai fazer um serviço, a margem é maior. Porque, por outro lado, tem mais ROI. Vamos lá, seguindo aqui, ó, vem comigo. Imagina 3 pilares. Um produto ou serviço que seja fácil de fazer, e que tenha ROI. Tenha retorno sobre o investimento. Retorno sobre o investimento. Então vamos pensar no teu negócio. O teu negócio vende produtos, provavelmente mais de 2, 3, e o teu negócio vende serviços. Vende produtos, vende serviços. Quando tu pensa em escala, é muita coisa. Escala, então vai vender 5, 6, vai vender 100 mil. 30 mil, 50 mil. Escala é bastante. Só que, se tu pensa em um produto e um serviço que tu vai vender bastante, se ser muito difícil, daí dificulta. Tem que ser fácil. A logística tem que ser fácil, de fazer ser fácil, de entregar ser fácil. Tem um procedimento que facilite. E principalmente tem que dar grana. Tem que dar dinheiro, né? Tem que dar money. Se não dá dinheiro, não tem como. Então vamos entrar aqui no mérito dessas 3 questões aqui. E daí, claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que sou advogado, sou operador de direito. Mas a linha de pensamento aqui, galera, é para qualquer negócio. Para uma padaria, para um posto de gasolina, para qualquer instituição. Não interessa se tem uma loja, não interessa o que tu tem. Não interessa o que tu tem, mas eu falo, puxo aqui a sardinha, volto a dizer, para a advocacia. Então, o que na advocacia, que serviço eu posso vender na advocacia, que seja fácil e que eu tenha ROI, eu tenha retorno sobre o investimento. Vem comigo, olha só. Um produto. Quando eu penso em um produto, quando eu penso em um serviço jurídico, e eu penso em escala, o que tem que ter? E, cara, se tu pensar no termo escala, essa é a primeira coisa que tem que ter esse serviço que tu vai vender, que é quantidade. Tem uma pessoa que tem direito no meio de 40 mil habitantes, nem faz. Meu Deus, ó, quantas milhões de pessoas tu vai ter que ter para chegar em 50 mil? Então tem que ter bastante, tem que ter quantidade. Tem que ter. Quer escalar um serviço jurídico? Primeira coisa é, tem bastante gente que tem direito? Tem bastante gente que tem direito? Se não tem bastante, nem bota para dar. Vai trabalhar com um produto high ticket, alguma coisa, mas não. Primeira coisa, quantidade. Tem que ter bastante cliente que precisam daquele serviço. Segundo, aqui é uma coisa muito legal. Galera, olha só. Pega a fita, meu. Isso aqui é muito importante. Quanto mais pessoas terem direito e quanto menos elas souberem, melhor. Olha, quanto mais pessoas terem direito, mas quanto menos elas souberem que tem direito, melhor. Por quê? Daí tu vai falar para elas, pô. Como? Aí é o tráfego. É o terceiro pilar aqui no método GT, né? Beleza? Então, olha só. Quanto menos elas souberem que tem direito, melhor. Mas um monte de gente tem que ter direito, senão não tem sentido, né? E, olha só. Tu vai construir toda uma narrativa e vai ter toda uma equipe. Então, quando tu olha pra frente, quando tu começa a botar em prática isso, tu tem que olhar pra frente e visualizar, cara, isso aqui a galera vai ter direito durante um bom tempo. Não vai ser, dali a 30 dias não tem mais, dali a 2 meses não tem mais. Não. Cara, aqui eu verifiquei que, mano, isso aqui vai ser pra sempre, assim. Tu vai trabalhar pra sempre na escala, cara. Olha que loucura. Exemplo. Vamos pegar um exemplo prático. Olha só. Auxílio acidente, por exemplo.
o auxílio acidente? Não tem possibilidade, não vejo possibilidade de deixar de existir o direito às pessoas a terem o auxílio acidente. Não sabe o que é auxílio acidente? Depois pesquisa, cara. É o benefício que a gente mais ganha dinheiro aqui no escritório. Esse mês a gente ganhou mais de 35 ações de auxílio acidente. Tem noção do que é isso? Puta lá merda, rapaz. Eu tô afim até de parar de trabalhar. Mas isso me move, daí a gente não para. É uma maravilha. Chega a arrepiar. Eita, mesmo. O auxílio acidente. Cada 10 pessoas tem direito, 9 não sabe, tchê. Olha que oceano azul, louco. Todo advogado fazer o auxílio acidente não dá conta. A gente só não faz mais porque não tem mais pessoas para trabalhar. Quer dizer, não é que não tem mais pessoas para trabalhar, é que demanda tempo para ensinar. Lembra que eu falava antes? Tu tem que ir lá, explicar, blá, blá. Tem toda uma narrativa lá, né? E daí a gente tem que ter mais pessoas, né? E daí hoje a gente tá em 20 pessoas. Vai crescer muito mais, mas a gente tem que crescer de uma maneira organizada, né? Se a gente crescer de uma maneira desorganizada e não respeitando uma sustentabilidade do tempo para aprender, vira uma bagunça. Então a gente vai crescer, eu tenho certeza absoluta, só que respeitando as jornadas, né? Os tempos, né? Cara, o auxílio acidente, tem um monte de gente que tem direito. Pouca gente sabe. E não vai mudar essa porra, cara. Não vai mudar. Vai ter pra sempre. Então, achamos um serviço jurídico pra vender. Auxílio acidente. Quer um outro? Manda um oi no direct. Deu, mano, lá. Tem vários, cara. Pá, vou deixar aqui, ó. BPC Luas, aposentadoria. No caso, direito previdenciário. Quer mais um? Quer mais um? Revisões. Mais um, auxílio doença. Mais um, aposentadoria por invalidez. E aí vai. Um monte de coisa dá pra escalar. Daí a gente vê aquele que se familiariza mais, né? Mais tem sentido, aquece o coração e daí faz. Perfeito. Achou o serviço para escalar? Achou o produto para escalar? Beleza, agora a gente vai pro outro momento, que é o seguinte. Não pode ser difícil esse trem, cara. Como é que tu vai escalar uma coisa difícil? Como é que vai ter 20 pessoas para te ensinar se o negócio é difícil de fazer? Tem que ser fácil. Facinho. Tem que ser facinho. Não pode ser difícil. Beleza? Não pode ser difícil, em hipótese nenhuma. Tem que ser fácil. Uma pessoa, eu ouso dizer o seguinte, tudo que uma pessoa de 16, 17 anos não consegue fazer, tu não consegue desenvolver ela, aprender ali em um mês, não dá pra escalar. Tem que ser fácil. Escalar venda de hold. Porra, vai achar onde essa galera pra trabalhar, pô? Isso é um produto high ticket. Que demanda tempo, expertise, tem que ter profissionais muito qualificados para conseguir fazer, tem que fazer, às vezes, até o dono do escritório do início até o fim, delegar poucos procedimentos. Então, isso não é uma coisa que se escala. Dá para fazer, e com certeza dá muita grana, mas não é escala. Aqui o método é escala. Gestão, escala, tráfego. Não tem nada de ação de 1 milhão. É um monte de ação de 30, 40 mil, um monte de ação de 10 mil, um monte de ação de 5 mil. Então tem que ser fácil. O auxílio acidente, puta lá merda. É muito fácil. Tem que fazer no Brasil. Não limita a atuação por causa de uma OAB suplementar que tem que fazer. Aí é tu tolher o teu próprio crescimento, né, mano? Bom, bora gastar dinheiro. Aí eu não vou fazer ação do Estado, porque senão eu vou ter que pagar uma outra anuidade. É uma escolha e tudo bem. Mas assim, isso te impede de crescer, cara. Tora o pau e depois uma ação paga anuidade. E dá ali no meio. Escala é nacional. Escala é nacional. Europa. Esses dias a gente fechou um contrato com uma cliente da Espanha, veio aqui esses dias pra fazer a perícia. E olha só que massa. Vai ganhar ação, inclusive, passou na perícia. E aí? Descer pro play ou não? Vamos lá. E galera, quer escalar? Tem que ser no risco. Se tu querer cobrar de alguém para fazer, daí não dá para escalar. Tem que ser no risco. Dá para escalar cobrando, via de regra, produtos, serviços, até dão, mas no mundo jurídico, a escala é em ações de risco. Auxílio acidente, LOAS. Ou seja,
Tu vai fechar o contrato, não vai cobrar nada do cliente, mas vai cobrar uma porcentagem quando ele ganhar. Então, fazer no risco. Tu assumir o risco. Ele confia em ti, tu entra com a ação, ganhar, os dois ganham. Aqui, no segundo grande pilar, a gente tem um serviço. Ele necessariamente tem que ser fácil. Uma pessoa de 17 anos tem que fazer tranquilo, sem dificuldade. E aqui, vamos reiterar ali, ó, além de tu ter uma atuação nacional, ser uma coisa muito fácil de fazer, se tu cobrar para fazer esse serviço, vai trazer uma dificuldade. Tá, mas doutor Moraes, que raio é esse, cara? Como que eu não vou cobrar e eu vou fazer nacional um monte e eu vou ficar no prejuízo? Não, porque tu tem ROI. Tu tem ROI. A energia que tu gasta, o quanto de dinheiro que tu gasta, ele é pequeno, levando em consideração o quanto tu vai ganhar se der certo. Pegou? Aqui tá a sacada, meu. Aqui tá a sacada. Tá, explica melhor isso. Como é que é esse trem de ROI, lucro, etc, etc. A gente não faz nenhum serviço aqui em que o lucro ele não seja no mínimo 50% da energia gasta. Como que a gente faz esse cálculo? Daí a gente bate um papo aí daí no direct. No mínimo. Somamos todo o custo, o dobro tem que ser o que vem, se der certo. Daí a gente tem toda uma análise ali, né, que a gente faz, no caso das ações que a gente demanda nessas ações de escala. E daí a gente chegou num cálculo que tá dando muito certo. Então veja só. Como que eu vou saber se tem margem? Não vou falar sobre números, mas vou falar 3 coisas aqui muito bacanas. Primeiro, é rápido. O que é rápido no mundo jurídico? 6 meses, 1 ano. É rápido, o custo é baixo e quando ganhar, bom, é muito. Massa, né? Beleza. Agora, esse podcast merece ser olhado pelo menos aí umas 3 ou 4 vezes, cara, porque tá muito rico. Muito rico. Agora a gente vai pro terceiro momento, que é o tema tráfego pago, que inclusive a gente tem cursos presenciais, né? A gente faz os nossos workshopping aqui, onde a gente fala sobre ou Google Meu Negócio, ou Meta, ou então falamos a respeito do nosso amigo Google Ads, o melhor de todos. O melhor de todos. Então, vamos conhecer o terceiro pilar, que é um método GT consubstanciado nesse grande pilar, tráfego. Eita, maravilha. O que é tráfego pago? Olha só, pega a analogia aqui. Ó. O que sempre foi a venda? O que sempre foi o comércio? Cara, tu abria um ponto, abria o escritório. A galera passa ali, trafega pela frente. Sempre foi assim. Abria um ponto, a galera trafegava, entrava, comprava, saía, entrava, assinava um contrato, saía, etc. E daí o mundo foi mudando. E o endereço local que tu pagava o aluguel, ele saiu do mundo físico. Agora o que acontece? Lá naquele conglomerado de informações na internet, tu vai lá e compra um espacinho. E paga para aparecer. Então, numa analogia assim, o tráfego pago é a mesma coisa que o aluguel que tu paga do teu estabelecimento, só que tu paga lá na internet. Tu não paga mais fisicamente. Interessante, né? Cara, e é isso o tráfego pago. É tu pagar para aparecer num espacinho que tu tem lá à tua disposição na internet. Parou de pagar o aluguel para aparecer lá na internet, é que nem tu parar de pagar o aluguel no teu estabelecimento. Vão te tirar o espaço, né? Beleza. Então vamos lá. 3 grandes mundos aqui no tráfego pago você tem que conhecer para jogar tranquilo. Tem que entender do Google Ads, tem que entender o Google Meu Negócio
e tem que entender um meta. Entendeu o meta, entendeu todas as outras redes sociais. TikTok, Kawaii, Pinterest, Spotify. Cara, entendeu o meta, acabou-se. Tudo que é relacionado a redes sociais, tu tá no jogo de boa. Agora, tu tem que entender também o Google, meu negócio, tem que entender o Google Ads também, que são outras duas ferramentas muito boas. Pra te ter uma ideia, o workshop, ou ele é só sobre o meta, ou ele é só sobre o Ads, ou ele é só sobre o Google Meu Negócio, porque os três são muito importantes. Tem que entender os três, só que numa tarde a gente já fez o workshop para falar sobre os três, mas não tem como vencer o tema numa tarde em 6 horas de curso. Vamos lá. Vamos entender um pouco, então, a diferença básica entre o Google Ads e o Meta. Olha só. Se diz que o Meta é uma plataforma de interação. Tá lá se divertindo. E se diz que o Ads é uma plataforma de intenção. Tu tá indo lá comprar alguma coisa. E daí já vem uma grande diferença. Que é o quê? Se a pessoa sabe que ela precisa e tá indo buscar, não tem sentido tu ir lá no Meta, que é uma plataforma de diversão, né? Ou tem? Não, né, tia? Agora, a pessoa ela tá procurando o que ela precisa. Se ela tá procurando o que ela precisa, ela tá indo lá pesquisar, daí vai ter que ter alguma coisa lá no Google Ads. Porque a pessoa tá procurando, tem que ir onde é que ela tá procurando. Agora, se ela não sabe do que ela precisa. Tá, mas como assim? Como que uma pessoa não sabe o que precisa? É bem comum, tchê. É bem comum a pessoa precisar de um negócio e nem sabe que precisa. Exemplo. Tu não é careca? Tu é careca? Tu já assistiu um vídeo de alguém dizendo pra ti dos benefícios que tem aquele que não é careca? E tu não viu isso num vídeo? Ah! Essa dor, ela até poderia ter existido em algum momento atrás, mas agora ela não tá patente. E veio um vídeo e te despertou o interesse e até te deixou um pouco magoadinho, mas tu disse, não, você tem razão, cara, vou ver esse trem de transplante aí. Pegou? Então, assim, se entender isso, tu entra no jogo dos grandes. Porque é muito comum a pessoa tá lá no Meta fazendo um monte de vídeo que não vai converter. A pessoa nem vai parar também. Nem vai parar. Por quê? A pessoa não tá procurando aquele trem lá. Ou melhor dizendo, a pessoa, ela não tá buscando aquilo. E daí tu vai lá e meio que, em vez de fazer a pessoa se divertir lá numa plataforma de entretenimento, tu corta o divertimento dela. Né? E daí corta a jornada dela de diversão. E daí, claro, tem outras estratégias, mas aqui qual que é a ideia? Aqui a ideia é a gente entender a diferença grande dos dois. Tem uma máxima que é o seguinte, então vamos abrir aqui um parênteses. Tem uma máxima que é o seguinte, quanto mais tu ser visto, mais tu vai ser lembrado. Então, quanto mais tu aparecer, cara, de boa. Isso não vai trazer problema. Mas tu pode ser intencional de uma maneira voraz. Então, cara, eu tenho um serviço aqui que o pessoal está procurando. Eu vou estar lá onde é que estão me procurando. Ponto. Tem um serviço aqui que eu estou vendendo que eu não sei, que as pessoas elas não sabem que tem direito, mas eu sei que elas vão me comprar se elas verem. Eu vou despertar esse interesse nelas, vão dizer, cara, isso eu preciso. Daí tu vai lá no Meta. Tu vai de uma maneira intencional. Sobretudo quando tu tá pagando, né? Então, tu vai pagar para ir lá no Ads. Pô, paga pro cara que realmente quer comprar te ver. Tô aqui no Meta, fazendo um vídeo. Paga para aparecer o vídeo, para aparecer o post, o carrossel, para a pessoa que realmente ela tem o direito. Quando tá pagando, fazendo o tráfego pago. Ah, não, agora eu tô fazendo orgânico. O orgânico faz tudo quanto é canto. O orgânico, não peque pelo excesso. Tudo quanto é canto.
orgânico em tudo quanto é canto, faz em excesso. Por quê? Porque quem é visto pode ser com mais facilidade lembrado. Agora, quando tu pensa em tráfego, que é pagar, daí tem que ser mais intencional, porque senão a grana vai pelo ralo e depois não volta e daqui a pouco falta para outras coisas, né? Falta para outras coisas. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Falamos aqui bastante sobre o Meta e sobre o Google Ads, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o água com gás. Olha só. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Olha que legal. Cara, a gente fala uma tarde inteira só sobre esse Google Meu Negócio. É muito legal. Inclusive, a gente vai ter aquele que nesse corte aqui deixar uma mensagem, eu vou mandar um link aqui desse curso do Google Meu Negócio com 50% de desconto. Deixa aqui, eu quero, e a gente manda lá o link. A gente está terminando de fazer a edição dele, vai botar para vender na Hotmart, ou uma outra, eu não me recordo agora, uma outra plataforma aí. Não me recordo, mas vai para uma outra plataforma também. O Google Meu Negócio é uma maravilha. É uma maravilha. Por quê? Porque não tem concorrência, tu não paga. Até pode pagar, eu pago, por exemplo. A gente paga aqui no escritório, mas nem precisa pagar para ter resultado. Olha que legal. O que é o Google Meu Negócio? É uma plataforma disponibilizada pelo Google que só pode ter um negócio com aquele nome numa determinada circunferência. Olha só, vou repetir. Vamos imaginar aqui vou pegar aqui e fazer um círculo. Vamos imaginar que aqui são 80 km. Então aqui tem várias cidades, 80 km. O que é o Google Meu Negócio? Veja só. Se tu tem uma borracharia, se tu tem uma advocacia, se tu tem um 1,99, olha só que interessante. Se tu fazer propaganda aqui para aparecer, tu vai aparecer no máximo dentro desses 80 km. Vai aparecer no máximo dentro desses 80 km. E a tua loja, com o nome que tu deu para ela, só vai ter a tua aqui, não pode ter outra. Porque se cuida muito o Google Meu Negócio. O Google cuida muito com essa plataforma. Então, quando tu está aqui dentro de uma circunferência de 80 km, tu é a única loja com este nome aqui. Tu vai aparecer basicamente de três maneiras. E a mais importante, eu vou falar por último. A primeira, olha só que legal. A avaliação. Teve avaliação, tu vai aparecer sem pagar um centavo. Não vai pagar um centavo, tu vai aparecer. A atividade realizada. Postou uma foto por semana. Vai ranquear também. Terceiro. Vídeos postados. Então, tu vai ter avaliação, tu vai ter vídeo postado, tu vai ter foto postada. E sempre que a pessoa te procurar dentro desses 80 km, se tu ter essas três coisas, tu vai aparecer sem pagar um centavo. Por um cliente que está procurando para comprar. Cara, o Google Meu Negócio é muito bom. Tu não paga um centavo, tu tem o melhor cliente que está próximo de ti, com intenção de comprar. E o mais legal, o clique é muito barato. Se tu pagar, tu vem pra frente. Mas tipo, tu pode colocar lá para gastar R$50 por dia, R$30 por dia, porque a galera não usa o Google Meu Negócio, usa mais o Google Ads. Porque o Google Ads tu vende pro mundo, vende estadual, etc. E aqui
Não tem como vender para todo o Brasil, só tem como anunciar dentro da circunferência disponibilizado pelo Google Meu Negócio. Daí o mais legal. Então, quer gastar uma grana, gasta, que vai ser o melhor investimento que tu vai fazer. É muito bacana. Beleza. Então vamos falar bem rapidinho aqui a respeito dos três aqui. Falei do Meta e do Ads ou comparando. Falei, apesar que o Google Ads aqui eu usei, falei bastante dele. Vamos falar um pouquinho aqui do Meta e do Ads para não ficar tão extensa aí a situação do nosso bate-papo. E concluímos, né, o nosso podcast aqui falando a respeito do método GTI, o método que eu tenho certeza vai te levar para um outro nível. Se tu só olhar esse podcast, mano, tu já vai sair daqui, cara, voando. Só olhando o podcast. Daí depois nos acompanha nas redes sociais para ver os outros conteúdos. Vai. Né? E claro, a gente tem os outros produtos para vender, né? Tem os workshops em pessoal, pessoalmente, tem os cursos gravados e é muito legal. Veja só. O que tu vai fazer lá no Meta? Basicamente, 3 coisas. Tu vai postar um vídeo e patrocinar. O que tem que ter esse vídeo? Cara, basicamente 3 coisas. Tem que ter um gatilho pra pessoa parar pra ver. Ele tem que ser curto. E tem que ter no final uma CTA. Então, 3 coisas. Curto. Tem que ter um gatilho ali no início. E tem que chamar a pessoa pra compra no final. Senão não dá certo, né? Quer entender bem? A gente tem curso também que fala aí a respeito de como fazer vídeo, etc. Nosso propósito aqui, enquanto professor, enquanto pessoa que está te ensinando, é realmente ensinar tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu ensino a fazer vídeo, editar vídeo não. Fazer o vídeo. Ou como fazer, etc. Editar, daí o CapCut lá tem ferramenta melhor. Aqui é o como desenvolver uma oratória no sentido de que quando o cara vê o vídeo, pá! Quero comprar. Cara, fez vídeo, fez post, mano, ei, sabe o que tu vai fazer? Tu vai fazer mais. E depois tu vai fazer teste. Doutor Moraes, eu não sei fazer tráfego pago. Cara, compra um dos cursos da gente aí, pô. Compra um curso ali, a gente ensina a usar o gerenciador de uma maneira muito tranquila. Ou me acompanha nos stories lá do meu Instagram, ADV Moraes 2024, que lá eu ensino diariamente como fazer uma campanha no Meta, no Ads e até como desenvolver ele para alcançar resultado no Google Meu Negócio. Tranquilo? Meta. Vídeo até 1 minuto e meio, um post com alguns gatilhos, CTA, ou seja, chamada para ação. E esse trem do Ads, Moraes? Como que a gente faz para anunciar lá? Com uma landing page. Basicamente, pega aqui 3 coisas aqui que é o que tu tem que ter para ter resultado no Google Ads. A gente tem uma campanha de direito de família aqui rodando, que daí o direito de família não tá para escalar, né? É um produto high ticket, né? Então a gente tem que desenvolver mais a situação do cliente. O direito de família a gente não escala, né? Olha só. Primeira coisa. Vou anunciar lá no Google Ads. Show de bola. Primeira coisa. Tem que saber uma dor latente de aí presente e que dá pra gente resolver. Pensão alimentícia. Enquanto a mulher aí está se divorciando, precisa entrar com uma ação para regularizar a pensão alimentícia. Então faz uma landing page, é uma página apenas que fala que tu é um especialista e que está ali à disposição para ajudar e fixar a pensão. De uma maneira bem resumida, uma página. Com mais imagens que conversem com aquele público final, no caso mulher, roxo, letra azul. E um botão de chame no WhatsApp para conversar com um especialista de direito de família. Cai lá no teu WhatsApp e tu desenrola. Primeira coisa, então, é achar a dor. Depois, fazer uma landing page. Fez? Daí tu vai lá no Google Ads, fazer a conta do Google Ads. Já ganha 1.000 lá, o Google Ads já te dá 1.000 para te gastar lá, quando tu começar.
E lá tem duas coisas que tem que prestar muita atenção. O primeiro, as palavras-chave. As palavras-chave. As palavras-chave é o coração de uma campanha. As palavras-chave. E as palavras-chave elas são divididas em duas. Primeiro, positiva, que é aquela palavra-chave que a pessoa ela tá escrevendo para te achar. E as negativas. Tem mais coisa que isso? Tem, mas vamos resumir que vai ficar mais fácil. No curso, a gente fala com muita profundidade a respeito do assunto. Olha só. Palavra-chave negativa. Tudo que a pessoa escrever que tem aquela palavra negativa, a pessoa vai escrever no Google e não vai te achar por aquela palavra-chave. Exemplo, advogado grátis, advogado da OAB, advogado gratuito, advogado pro labore, advogado sem custo, advogado de graça. Negativa todas as palavras. Ontem, por exemplo, eu fui fazer uma análise de uma campanha que tem rodando de direito de família e tava lá Moreira e Moraes Advogados. Os caras estavam clicando Moraes e Moreira Advogados e estava aparecendo na nossa página. Os caras estão procurando outra advocacia. Fui lá, negativei Moreira. Deixei só Moraes Advogado. Quando tem que fazer isso? Todo dia. Bem-vindo ao jogo. Tá, ó. SWAT. Beleza? O que mais? Aqui no Google Ads. Falei também, mais uma coisa aqui. Galera, entenda bem o conceito das palavras-chave. Importante, bota lá tem vídeos meus aí espalhados pelas redes sociais. Tem outras pessoas que eu admiro muito, sigo, aprendo. Rafael, advogado também, Giannini, um gestor de tráfego e máquina de tráfego. Tem um monte de gente boa. E tem nós também, né? Então, a gente vai se familiarizando com alguns experts e daí acaba seguindo, né? E se baseando no que a galera faz. Seguindo aqui o pensamento, vem comigo. Veja só. Olha que legal. Galera, depois que começar no Google Ads, tem que ter paciência. Demora. Porque todo dia tu vai ter que negativar a palavra, mas com o tempo a campanha vai ficar boa. E a melhor campanha para ter resultado efetivo, em que pese a mais cara, está lá no Google Ads. Qual que é a sugestão? Entender bem a diferença entre o que tu faz no Meta, o que tu faz no Ads e o que tu pode fazer no Google Meu Negócio. E depois de entender isso, utilizar as 3 ferramentas e ver qual que tem mais sentido para o teu negócio. E depois se debruçar e estudar. Ver um curso aqui, ver um curso lá. Realmente ter a consciência de que as coisas elas não se constroem do dia para a noite. Não é numa semana, não é num mês, não é em um ano. São uma década de história para estar aqui batendo um papo com você, te ensinando. A primeira fase, que é a fase do 1 milhão. Vamos iniciar uma história e depois a gente continua uma outra história na fase do 3 milhões. Beleza? Chegamos aqui ao final desse bate-papo a respeito de um método que a gente acredita, que está aqui no nosso dia, que a gente trabalha, que a gente realiza, a gente faz. A gente não apenas acredita, a gente vê prova diariamente. E a gente te convida para que venha fazer parte dessa comunidade onde a gente tem como objetivo fim e como propósito de vida aqui de compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Compartilhar conhecimento de graça, sem custo nenhum, que tu consegue alcançar resultados, mas que, claro, se querer ter um compilado de informações mais objetivas, a gente tem também para oferecer, né? A gente dá 90%, a gente vende 10%. E às vezes um 10% está aquela cereja de bolo que vai te levar para um outro nível. O meu muito obrigado. Deus abençoe hoje e sempre. E vamos para o
podcast de número 80 e... Qual? Próximo? 86? Próximo é 85. 85 vai ser o próximo podcast. E foi, gente, eu gravei acho que uns 2, 3 sozinho, o resto foi todos com convidado. Agradecer aí a cada um, agradecer sobretudo você, que está aqui quase que diariamente, nos acompanhando, vendo um pouco o nosso trabalho. E eu quero acreditar e tenho certeza, a gente tem ajudado muita gente. E se você é uma dessas pessoas, eu vou dizer para ti, tá? Em que pese você pensar no seu coração que a gente está te ajudando, você nos ajuda também. Muito obrigado. Deus abençoe hoje e sempre. Show.